Na semana passada, nós falamos lá daquela cena da vida que Abraão recebe os anjos na sua casa. Ele trata muito bem aqueles homens estão indo para destruir Sodoma. Ele intercede por aqueles homens. Ele fala: se tiver lá 50, se tiver 40, se tiver 10, vocês não destruam aquela cidade. E diz a Bíblia que ele vai acompanhando os anjos até o caminho de Sodoma, e assim os anjos vão prosseguir. Aqui onde nós estamos hoje, no capítulo 19, os anjos chegam na cidade de Sodoma, tá? Os anjos saíram lá da casa de Abraão, agora estão na casa de Ló. Vamos ler o versículo de 1, vamos por parte, tá? Versículo 1, se puder estar com as Bíblias nas mãos, eu vou usar bastante a Bíblia, vale o celular também. Versículo 1: ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma, e cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra. Pessoal, vamos imaginar a cena. Versículo 1: o anjo chega na cidade, e quem está lá na porta da cidade? O Ló. Diz a Bíblia que cuja entrada estava Ló assentado. Pessoal, segundo os comentaristas bíblicos, Ló, por estar sentado no portão da cidade, Ló tinha influência naquela cidade. Ele ajudava nos julgamentos, nas deliberações. Ló estava no portão da cidade, porque naquela época o portão da cidade era onde aconteciam os compromissos, os acordos, eram acertados, as compras, as vendas, era feito no portão da cidade. Sabe o que é preocupante disso? Porque se Ló estava no portão da cidade, ele era um líder daquela cidade, ele era um servo de Deus da pior cidade, de uma das piores cidades da Bíblia. Isso é muito preocupante quando a gente lê o versículo 1. Ló estava na porta da cidade, um líder daquela cidade, e a cidade totalmente corrupta. Versículo 2, veja na sua Bíblia: de forma educada, e disse-lhes: eis agora, meus senhores, Ló está falando com os anjos, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela, e lavai os pés, levantar-vos-ei de madrugada, e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: não, passaremos a noite na praça. Aqui nós temos então, pessoal, a hospitalidade, essa imagem aqui, ó. Ele fala para os anjos, ele está lá no portão, ele fala para os anjos assim: vamos entrar, vamos lá na minha casa, pernoitai na minha casa. Os anjos resistem, né? Versículo 2 fala isso, os anjos: não, nós vamos dormir na praça, não vamos incomodar você. Versículo 3 da sua Bíblia, ele vai insistir, veja aí: instou-lhes muito, e foram e entraram em casa dele, deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos, e eles comeram. O que nós aprendemos aqui? A insistência de Ló: não, gente, vamos lá para casa, gente, não durmam na praça, não durmam na rua, vamos lá para casa. Os anjos aceitaram. Chegando lá, vamos fazer um pão para ele, pão asmo, pão sem fermento, talvez um bolo sem fermento lá, foi feito para aqueles anjos. Versículo 4 a 9, a maldade de Sodoma. Olha o versículo 4 aí: mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. Pessoal, o que está acontecendo? Vamos imaginar a cena, vamos versículo por versículo. Os anjos aceitam o convite, estão na casa de Ló. Quando aqueles anjos estão comendo ali, estão comendo os pães asmos, começam as pessoas, diz a Bíblia que antes deles se deitarem para dormir, começa a aparecer pessoas cercando a casa. Começam a cercar a casa, diz a Bíblia, versículo 4, moços como velhos, sim, todo o povo de todos os lados. Sabe o que eles queriam fazer? Olha o versículo
5, que triste. E chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Trazei-os para fora e a nós para que abusemos deles. Pessoal, veja o que está acontecendo aqui, pessoal. Isso aqui é muito sério o que está acontecendo aqui. Os anjos estão na casa de Ló, os homens daquela cidade, tanto velhos como jovens, eram coração tão maligno que queria abusar sexualmente de outros homens. Quando eu penso nisso aqui, sabe o que eu penso? Em cadeia. Eu lembro muito de cadeia. O cara chega na cadeia, os presos tratam ele como uma mulher. Os presos vão tratar ele como uma moça. É isso que está acontecendo aqui, gente. E geralmente na cadeia, isso é feito com estupradores, pedófilos. Eles pagam o mal com o mal na cadeia lá dentro. Mas aqui é interessante que na Bíblia está dizendo que os caras eram anjos e não tinham feito mal nenhum para aquela cidade. Era tão maligna aquela cidade que tanto os jovens quanto os velhos tinham um prazer homossexual, queriam abusar dos outros homens que estavam naquela cidade. O versículo 5 fala isso: chamaram por Ló: onde estão os homens que à noitinha entraram para que abusemos? É isso que diz a Bíblia, versículo 5, abusemos deles. Versículo 6, saiu-lhes então Ló à porta, fechou após si e lhe disse: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. O que aconteceu, pessoal? Vamos imaginar a cena. Ló saiu da casa dele, fechou a porta, os homens anjos estão lá dentro. Ele diz: não, meus irmãos, por favor, não façam essa loucura, não façam esse mal com os nossos visitantes. Ló fechou a porta, Ló foi conversar com aquelas pessoas malignas, foi pedir para ele compaixão, pedir para eles que não fizesse esse ato tão maligno. Versículo 8, tenho 2 filhas virgens, eu vos lastrarei, tratai como a vos perecer, porém nada façais a estes homens, porque se há sob a proteção do meu teto. Pessoal, esse aqui é um versículo difícil de entender. Como que um pai oferece as 2 filhas para não atingirem os visitantes? É muito difícil de entender isso aqui. Na minha concepção hoje moderna, século 21, é impossível a gente entender isso. Mas o certo é que Ló, de tanto cuidado que ele tinha com aqueles anjos, que ele faz até essa proposta indecente, trocar os homens, para não ser um abuso homossexual, pelas filhas, que eram virgens. Com certeza isso aqui é uma coisa difícil de entender, talvez é o contexto histórico, a mulher era desvalorizada, etc, etc, mas para mim não encaixa. Para mim, quando eu vejo isso aqui, eu vejo Ló, um homem tão perverso quanto a sua cidade, porque não é explicado, não tem nenhum tipo de explicação para um homem que dá as suas filhas para serem abusadas, e não tem algo que possa ser explicado, a não ser a própria corrupção da vida de Ló. Tanto é porque ele chama aquelas pessoas de irmãos. Ló fala assim: ô meus irmãos. Como que você chama aquele povo de irmão, gente? Um povo tão maligno que queria abusar dos visitantes, chamar de irmão? Não é irmão, né? Não é irmão. Versículo 9. Eles, porém, disseram a Ló, no caso, aqueles homens falaram para Ló: retira-te daí. E acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. O que está acontecendo é o seguinte: eles rejeitam a proposta de Ló. Ló oferece as filhas, eles não querem as filhas, eles querem os homens. Eles querem uma relação homossexual, um abuso, uma violência homem com homem, é isso que eles querem. Eles falam: Ló, sai daí, Ló, sai da frente da porta, nós vamos entrar. E se você não sair, vai ser todo mundo a casa, nós vamos matar, nós vamos abusar de todo mundo. Nessa hora, vem a ajuda divina.
versículo 10, veja na sua Bíblia. Porém, os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta. E feriram de cegueira os que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Pessoal, vamos entender. Ló está tentando resolver a situação. Até propõe algo ridículo, mas tenta resolver. Tenta fazer uma solução, mas eles estão relutantes. Eles não querem uma outra solução. Eles querem invadir a casa. Eles querem pegar aqueles visitantes. Querem abusar deles. Nisso, os anjos entram em cena agora. Ou os anjos, ou o próprio Deus aqui. Porque é chamado aqui Adonai, um nome de Deus. Os próprios anjos entram, o próprio Deus entra em ação. Uma cegueira pega todo mundo, do menor até o maior. Eles começam agora a tatear. Cadê a porta? Será que a porta é aqui? Ló, onde que é a porta? Não conseguimos enxergar nada aqui, Ló. Por onde que a gente entra aqui? Eles estão perdidos agora. Deus interviu naquela cidade de trevas. Deus causou uma perturbação física e mental. Aqueles homens agora eram uns coitados. Uns coitadinhos, tudo cego. Aquela vaidade, aquele pecado, aquela luxúria. Nós vamos abusar. Agora, uns coitados agora, não conseguem nem andar. Ainda bem que Deus interviu na história. E os anjos vão falar para Jó tirar a família. Veja o versículo 12 aí. Tira a família da cidade. Então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus? Genro, teus filhos, tuas filhas, todos quantos têm na cidade, faze-os sair deste lugar. Interessante, pessoal, o final do versículo, faze-os sair. A paciência de Deus já tinha esgotado. Tira os seus familiares, tira o genro, tira os filhos, as filhas, sai daqui à pressa, não tem mais diálogo. Vai ser destruída essa cidade. Versículo 13: pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegado até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-la, né? Olha isso que diz a Bíblia aí, o clamor se tem aumentado, né? Talvez nessa hora o coração de Ló doeu, né? Mas Deus destruir a cidade, como fala aqui, ó, destruir. Eu tenho casa, Deus, eu tenho carro, eu tenho patrimônio, eu tenho imóveis, como que vai destruir este lugar? Veja o versículo 14: então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Olha o que diz agora, gente. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Tem alguma linguagem diferente aí? Outra palavra além da gracejava, tem alguma palavra aí? Brincando, rindo, né? Gente, era uma piada, eles achavam. Ô Ló, os genros, aqueles que iam casar com a filha que era virgem. Ô Ló, você está com brincadeira? Está com uma piada? É. Interessante, gente. A família de Ló, até os homens que vão casar com as filhas, riem da cara dele. É uma família em frangalhos espiritual. Os homens que vão casar com as filhas, riem da cara de Ló. É como se o pai chegasse para os genros lá e falasse com eles, falou: Jesus te ama, e os caras riem da cara dele. Olha, entrega a vida a Jesus, vão para a igreja, os caras estão rindo da cara dele. Porque se vocês não se converter, esse mundo vai acabar uma hora, e nós temos que estar preparados para o final do mundo, para a volta de Jesus. Os caras riem da cara do sogro. Versículo 15: ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Pessoal, o versículo fala assim, ó: ao amanhecer, estava chegando o momento, quando o dia clareasse, o sol nascesse, ia começar o final daquela cidade, explosões, chuva do céu,
granito, tempestade, ia ser o fim, vulcões. Não sei o que aconteceu, mas a destruição viria naquela cidade. Ele tinha um tempinho ainda para tirar os familiares de lá. Versículo 16: como porém se demorasse, pegaram os homens pela mão, a ele, sua mulher e as 2 filhas, sendo o Senhor misericordioso, e tiraram e puseram para fora da cidade. Eu sabe o que eu imagino aqui, pessoal? O Ló querendo sair, mas ao mesmo tempo olhando para trás, mas, poxa, minha casa, e minha joia, e minha televisão de plasma que eu comprei agora, e o anjo pega ele, vão embora, cara, sai daqui, joga o cara fora, vai explodir, vai acabar, Ló. Pega pela mão o homem, puxa, arrasta. O coração de Ló está agarrado na cidade. Ele se demora, diz o versículo 16, como se demorasse, pegaram pela mão. Versículo 17: havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em campina, foge para o monte, para que não pereças. Olha o que ele diz: não olhe para trás, não olhe para os seus bens, não olhe para o que ficou, sai daqui, essa cidade vai ser destruída, total abandono, não olhe para trás, né? Mas meu passado, que vontade do meu passado, cheio de pecado, não olhe para trás, sai para frente. Um novo lugar para ele morar, ele vai pedir para os anjos, versículo 18 a 23, vamos fazer a leitura inteira. Respondeu-lhes Ló: assim não, Senhor meu, eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste, salvando a minha vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto, para a qual eu possa fugir, e é pequena, permita que eu fuja para lá, porventura não é pequena, e nela viverá a minha alma. Versículo 21, disse-lhe: quanto a isso, estou de acordo, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiver chegado lá. Por isso se chama Zoar o nome da cidade. Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Pessoal, naquela saída, Deus mandou os anjos, Deus mandou ele para o monte, e ele pediu para não ir para o monte. Falou: não, Deus, não manda para o monte, o monte é um lugar ruim de viver, me dá uma cidade. E Deus permite, fala: tudo bem, Ló, vai para lá então, estou de acordo. Versículo 21 fala: quanto a isso, estou de acordo, não vou destruir essa cidade chamada Zoar. E Deus permite então uma nova cidade para ele morar. E logo vai vir a destruição então de Sodoma, versículo 24 e versículo 25. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores da cidade, e que nascia na terra. Pessoal, uma bomba atômica caiu naquela cidade. Diz que tudo que crescia no solo, fala, o que nascia na terra, os moradores, tudo foi destruído, não sobrou nada. Interessante que os vestígios dessa cidade foram encontradas embaixo de um rio, de um lago. Foi encontrados os vestígios da cidade de Sodoma. Foi tão intensa a destruição que foi um rio até hoje cobre aquela cidade. Não tem nem como ninguém nem morar mais naquela planície, naquela região ali, que foi destruída completamente pela ira de Deus contra o pecado. E nós vamos concluir falando da mulher de Ló, né? A famosa mulher de Ló. Versículo 26. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Interessante que Deus tinha dito para Ló assim: não olhes para trás. Ele, a esposa e as filhas, os genros ficaram lá, porque riram dele. Mas a mulher de Ló diz que ela olha para trás. Por que ela olha para trás? A sua vida estava lá, os seus prazeres estavam lá. Ela olha para trás, ela hesita. Deus tinha dito: não olhe para trás. A esposa de Ló amava Sodoma. Gente, não é fácil romper com os vícios do passado. Vou repetir.
não é fácil romper com os vícios do passado. Quando a pessoa entrega a vida a Cristo, ela faz o curso do discipulado, a gente tem algumas aulas específicas sobre vícios, imoralidade sexual, idolatria, tantas coisas, a gente chama de fortalezas. Muitos têm dificuldade, muitos até querem, mas às vezes fraquejam, olham para trás, um convite de um amigo, uma balada. Assim, é difícil romper com o vício do passado. Muitas pessoas insistem em olhar para trás, se lamentam em ter que deixar o pecado e não querem avançar para o futuro. Gente, Jesus Cristo fez uma advertência lá em Mateus, em Lucas capítulo 17, ele diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. E esse texto está no contexto que ele está falando do fim do mundo, da volta dele. Ele diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. O que é isso? Jesus está dizendo que as pessoas vão ser egoístas, as pessoas vão se apegar nos bens dessa terra, nos bens materiais, nos vícios, nos pecados, como Sodoma. E quando vier o fim, como nós estamos estudando Apocalipse aqui na escola dominical, quando vier o fim, as pessoas vão se apegar nessas coisas, e os anjos vão dizer: sai daqui, olha para frente, mas as pessoas vão: não, Deus, mas eu não posso deixar isso aqui, eu não posso deixar, Deus, a minha vida aqui nessa terra, os meus bens, eu não posso deixar, os meus vícios, eu não posso deixar. Jesus falou assim: lembrai-vos da mulher de Ló. As pessoas estarão tão ocupadas nos seus próprios negócios, nos seus próprios interesses, que elas não vão estar levando a sério as coisas de Deus. Não vão estar levando a sério as coisas de Deus. O pecado vai ser tão normal, as coisas são tão normais, o homossexualismo é tão normal, não, vão abusar desses homens, é normal. O genro lá de Ló ri do sogro: que nada, Ló, isso aí é besteira, que vai destruir a terra. Jesus não falou assim: lembrai-vos de Abraão, lembrai-vos de Moisés, não, lembrai-vos de Davi, não, ele disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Gente, não acostumemos com o pecado da humanidade, com os vícios da humanidade, com a falta de santidade da humanidade. Não nos acostumemos, gente. Olha, quando for buscar esposa para o filho, para a filha, esposo para a filha, que esses homens sejam homens de Deus, não que riem da palavra de Deus. Porque quando vier o fim, gente, quem vai estar pronto? Quem vai estar preparado para esse momento? Lembrai-vos da mulher de Ló. Vamos orar? Feche teus olhos. Pai, mais uma vez estamos estudando a Tua Palavra, querendo, Pai, aprender mais da Tua lei, das Escrituras Sagradas. Ajuda, Pai, nessa noite a tudo que falamos aqui, tirar lições, que uma família deve servir ao Senhor, Pai, que ninguém olhe para trás da família, que ninguém da família se apegue nesse mundo, Senhor. Pai, queremos lembrar da mulher de Ló, para estarmos preparados, Pai. O dia que a trombeta tocar, que possamos estar preparados para deixar esse mundo, Senhor. Não nos apegar, não querer abraçar com nossa riqueza, porque o que está aqui nessa terra, como diz Tua Palavra, a traça e a ferrugem corrói. Mas devemos ajuntar tesouros no céu, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a não viver uma vida de avareza, a não viver uma vida de vícios, a pegar nesse mundo, achar que tudo é normal, tudo é comum, tudo é relativo. Dá-nos a santidade, dá-nos o compromisso de orar pela nossa família, Senhor. Assim pedimos, em nome de Jesus. Amém.